No vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre como elaborar uma boa tese para a sua redação. Vamos lá. Fala pessoal, dando sequência então às nossas videoaulas sobre redação para o concurso público do Banco do Brasil. Hoje o tema da nossa aula é a elaboração de uma tese. Bom, a tese ela é o eixo central do seu texto. É a partir da sua tese que você vai buscar argumentos para poder escrever o seu texto. Você já pegou o tema, leu a proposta de redação, encontrou ali qual é o tema específico, qual é o tema global. A partir dessa leitura e dessa identificação do tema, você foi lá e aplicou técnicas para obter ideias, para levantar ideias sobre o que escrever na sua redação. Foi a aula anterior que, se você não assistiu, convido vocês a assistir. Vou colocar um linkzinho aqui no cantinho para você assistir o vídeo, que é o vídeo sobre técnicas de ideias, como obter ideias sobre o que escrever. Brainstorm, perguntas, estímulo e causa, efeito e solução. Foram as 3 técnicas passadas na aula passada. O que é uma tese? O que é o seu texto ter uma tese? Agora, de base de todas aquelas ideias, você tem que ter uma tese. Uma tese nada mais é do que a sua opinião sobre aquele tema. Então, se o tema é sobre a mulher no mercado de trabalho, qual é a sua opinião sobre a mulher no mercado de trabalho? O tema é sobre trânsito nas grandes cidades. Qual é a sua opinião sobre o trânsito? O tema é mudanças climáticas. Qual é a sua opinião sobre mudanças climáticas? Essa é a sua tese. Por que você acha que isso acontece? Respondendo essa pergunta de qual é a sua opinião, qual é a sua posição sobre esse determinado tema, é que você chega a uma tese. Então, a tese ela é o ponto central do seu texto, porque é a partir da tese que você vai buscar ideias, vai buscar argumentos, vai selecionar de todas aquelas ideias que você fez no início, você vai selecionar aquelas que melhor sustentam a sua opinião, para você não ser contraditório. Porque pensa assim, sobre todos os temas existem visões a favor e existem visões contra. Então você pega lá um tema sobre cotas. Tem pessoas que são a favor de cotas nas universidades, tem pessoas que são contra. Então, se você é a favor, então a sua tese tem que ser favorável. Você tem que elaborar uma tese que é favorável a cotas. E aí você vai buscar argumentos que são favoráveis. Vamos só dar uma recapituladinha aqui. Então você pegou o tema, descobriu qual que é o tema específico, qual que é o tema global. Baseado nesse tema aqui, você foi lá e aplicou técnicas de ideias, né? E aí essas técnicas de ideias te deu lá mais umas 10 ideias do que você pode escrever, mas já te deu uma clareada ali sobre o texto. E aí é respondendo à pergunta: qual é sua opinião, é que você vai chegar a uma tese. Você respondeu a pergunta, qual é a sua opinião, você chega a uma tese. Depois de posse dessa tese, aí sim você vai para as ideias. Tá, vamos fazer um exemplo prático. Digamos que eu pegue um tema, eu vá lá, leia a proposta de redação e pegue um tema específico chamado alcoolismo na juventude. Ok? Peguei um tema então bem específico, alcoolismo na juventude.
vou lá, aplico técnicas de ideias e vou chegar num enorme número de ideias. E aí eu me pergunto, baseado em tudo isso que eu pensei, baseado na leitura que eu fiz dos textos base que a proposta me deu, qual é a minha opinião sobre o alcoolismo na juventude? Eu acho que é uma coisa ruim ou eu acho que é uma coisa boa? Não, tá tudo bem, alcoolismo na juventude. Vamos partir da ideia que você acha ruim. Eu acho o alcoolismo ruim. Tá, mas por que seria ruim? Qual é a sua opinião formada? O que você acha que é o motivo do alcoolismo na juventude? O que causa esse problema? Quais efeitos desse problema? Tá, minha tese então, qual a minha opinião? Eu acho que a culpa do alcoolismo na juventude, a culpa pode ser da publicidade. Então, na minha opinião, o jovem ele começa a beber por causa da publicidade na televisão. Ele fica sendo submetido lá a propagandas sobre bebidas e ele acaba sendo influenciado por esses meios de comunicação pelo excesso de publicidade. A gente sabe que publicidade é persuasiva. Então, qual que é a minha tese? Minha tese é que a publicidade é a causa do jovem beber cada vez mais cedo. Então, tá aqui. Essa é a minha tese baseada no tema. Eu cheguei a um tema. Eu poderia elaborar outras teses. Quer ver uma outra tese no mesmo tema específico? Eu poderia dizer que o jovem entra no alcoolismo cada vez mais cedo porque é cada vez mais fácil. Ele tem facilidade de acesso ao álcool. Ele encontra álcool em qualquer lugar para vender e os vendedores não respeitam a lei, que você não pode vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Como tem muita gente vendendo, como tem muito comércio vendendo, não existe... A fiscalização é pouca, a fiscalização é baixa. O jovem tem fácil acesso. Outra tese, dentro de um mesmo tema específico. Tá? Então, é isso. Respondendo esta pergunta, qual é a minha opinião sobre o tema? Claro que antes eu tive um monte de ideias, eu li o texto básico e tudo mais, que eu chego a uma tese. Perceba que a minha tese, então, é sobre a publicidade ser a causa do jovem entrar no alcoolismo. Então eu vou ter que, daquele monte de ideias que eu havia desenvolvido anteriormente, eu vou ter que buscar aquelas ideias que sustentam essa minha tese, que prova para o meu leitor que é a publicidade que é a causa do jovem beber cada vez mais cedo. Então é agora que eu entro aí numa próxima etapa, que é a etapa de selecionar as ideias, selecionar os argumentos e organizar essas ideias, esses argumentos para poder falar de publicidade. O importante é eu ter muitas ideias. Depois dessas muitas ideias, eu seleciono as melhores sobre a minha tese. De posse da minha tese, que eu cheguei aqui, por exemplo, publicidade é a causa do jovem beber mais cedo, as ideias que vão sustentar, elas têm que responder a outra pergunta, que é a pergunta do porquê. Por que a publicidade é a causa do jovem entrar cada vez mais cedo? Aí eu vou buscar a ideia 1, que diz o porquê, a ideia 2, que me diz o porquê o jovem entra cada vez mais cedo, a publicidade é a causa do jovem entrar cada vez mais cedo, a ideia 3, a ideia 4, todas as ideias que eu pensei lá no início e que sustentem essa minha tese de que a publicidade é a causa do jovem entrar cada vez mais cedo no alcoolismo. Percebeu? Só que isso aqui é para a próxima aula, né? Na próxima aula nós vamos falar então dessa seleção de ideias e organização dessas ideias. Resumindo então, de posse do nosso tema e de posse de ideias e do texto básico que a gente leu, a gente tem que elaborar uma tese perguntando sobre esse tema específico, qual é a nossa opinião?
A hora que você vai responder qual é a minha opinião sobre esse tema, é a hora que você mostra a sua tese. Você elabora uma tese. Tudo bem? E de posse da tese, ela é o eixo central do seu texto. A partir de agora, você vai ter que selecionar todas as ideias que sustentem a sua tese. Perceba que a tese é muito importante porque é ali que aparece você no texto. Nenhum texto é 100% neutro. Todo texto apresenta uma tese. Todo texto apresenta uma opinião. Lá no edital ele pediu que você escreva um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto organizado, baseado em argumentos e que sustentem uma tese, ou seja, sua opinião sobre determinado tema. Então você está assim presente no tema e é baseado nessa tese. Por isso que eu digo que a tese é o eixo central da sua redação, porque é a partir dela que você vai selecionar as ideias e vai se mostrar, vai estar presente no seu texto, sua opinião, seus valores, seus princípios, as suas crenças. Por isso que eu digo que nenhum texto é 100% neutro, porque todo texto é elaborado por seres humanos. Todo texto, então, é baseado em uma tese, e as teses são as opiniões das pessoas. Pessoas que têm valores, princípios, moral e vivem em uma determinada cultura. Então, é isso. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram dessa nossa videoaula e quiserem acompanhar as próximas postagens e ver as postagens anteriores, inscreva-se aí no nosso canal. Procura aí na tela do YouTube um linkzinho chamado inscrever-se. Dá um cliquezinho e você vai sempre receber aí as nossas novas postagens. Dá um joinha se você gostou do nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, posta aí num comentário que a gente responde o mais rápido possível. E se você quiser fazer o download de outras videoaulas, de outras matérias sobre o concurso público, se você quiser baixar listas de exercício, propostas de redação, e-books e outros materiais, é só você acessar aí o site www.agoraprendo.com. Detalhe que a proposta de redação de hoje, que é Alcoolismo e Juventude, todo o texto básico está aí na descrição do vídeo, num linkzinho resumidinho. É só você entrar aí na descrição do vídeo e fazer o download. É isso, um forte abraço.